Salve, nação tricolor, tudo certo com vocês aí? Hoje domingão, né? Sem futebol, sem Grêmio em campo. Então eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente e gostaria de contar com vocês aí, com a opinião, né, de cada um. O que vocês acham? Eu resolvi fazer uma avaliação do nosso elenco do Grêmio, jogador por jogador, em quais os níveis que eles estão, né, perante a torcida, enfim, todo mundo aí, começando dos goleiros até o nosso ataque, beleza? Eu escalei aqui 4 alternativas, né, quais seriam as escalas de cada jogador, o jogador que está com moral, tanto com a torcida quanto com a equipe, né? Uma avaliação aí de um bom jogador, né, mas que pode render mais, que a gente sabe que tem futebol e não está apresentando isso. Os jogadores que seriam reservas aí, né, vamos dizer assim, não seriam titulares absolutos, enfim. E os jogadores que, na minha avaliação, enfim, estão no elenco, chegaram agora e que não deram conta do recado, não mostraram a que vieram e que, no meu entender, pode ser dispensado. Beleza? Vamos começar então, galera. Aqui pelo Thiago Volpi, né? Então, na minha opinião, eu mesmo fui um grande crítico aí, né? Quando o Grêmio anunciou a contratação, enfim, já desde quando vinha querendo contratar, eu mesmo era da seguinte opinião aí do Volpi não, né? Mas achei que eu estava com a razão naquele primeiro jogo contra o Juventude, não foi bem, né? Tomou 2 gols, um deles até meio que infantil. E eu disse, bom, a gente já imaginava que isso poderia acontecer. Mas, graças a Deus, e que bom que ele se recuperou, né, enfim, e veio para cá com essa intenção de realmente buscar a melhor forma e o melhor futebol dele, né? E tá desempenhando bem. Então eu boto hoje que o Volpi tá com moral, tanto com o time quanto com a torcida. Na minha opinião, o Grando deveria ser o titular, né? Eu sempre defendi essa tese, eu acho ele um bom goleiro, né? Mas hoje, em virtude da boa fase aí do Volpi, eu coloco ele como reserva, ele é o reserva imediato, mas poderia colocar ele também como bom jogador, né? E que pode render um pouco mais, a gente sempre espera, né? Por melhor que seja o jogador, ele sempre pode render um pouco mais, né? Mas como eu coloquei apenas essas 4 escalas aqui, então eu coloco o Grando como reserva, né? Não coloquei o Jorge aqui porque está chegando agora, foi anunciado apenas ontem, né? Muitos chamam de reforço, para mim é só um anúncio, né? Porque para mim reforço é jogador que vem para somar, não para compor elenco, tá certo? Então o Grando eu coloco como reserva aí, mas com grande capacidade e grande possibilidade de se tornar titular do Grêmio em qualquer momento, aí acredito eu que possa trilhar os mesmos caminhos que o Groy fez, né, que esperou muito tempo na reserva do Vitor, enfim e tal, e quando assumiu o time, né, que não tinha nenhuma sombra, desempenhou muito bem, foi campeão da Libertadores, e eu acredito que o Grêmio tem esse mesmo perfil e que possa, de repente, aí no futuro próximo, se tornar esse grande nome do gol do Grêmio. Aí. Igor Serrote. Eu gosto muito desse guri, eu hoje acho que ele pode ser realmente o nosso titular da lateral direita, certo? Vou colocar ele aqui como bom jogador, mas pode melhorar, porque a gente também não tem muitos minutos dele, né? Ele não consegue avaliar tão bem, esse ano ele só jogou 45 minutos, né? Ano passado, apesar de ter entrado às vezes numas fogueiras aí, né? Eu acho que os jogos que ele jogou foi muito bem. Né? Então, na seleção também se comportou muito bem, tanto é que foi um dos destaques aí, um dos pilares, né, para que a seleção fosse campeã aí no Sub-20 que ele participou. E acredito realmente aí que ele possa pintar, talvez agora no início da data FIFA, aí no primeiro, segundo jogo, pode ser que o João Pedro comece jogando, mas eu acredito muito fortemente que o nosso titular da lateral direita é o Igor Serrote. Temos aqui então o nosso lateral direito recém-contratado, que é o João Lucas, né?
Veio como um bom lateral, fez um bom campeonato brasileiro no passado pelo Juventude, mas sinceramente até agora não mostrou a que veio. Eu não sei realmente os moldes da contratação, não lembro como que ele veio, se ele veio por empréstimo, acredito que sim. Mas sinceramente nos jogos que ele participou contribuiu muito pouco e fez muito contra o Grêmio, né? Fez gol contra, foi expulso de maneira bizonha, né? Ali contra o Ipiranga. No Grenal não acertava passe de 2 metros, enfim, é um jogador, infelizmente, é um jogador de time pequeno, não pode vestir a camisa do Grêmio. Para mim, pode dispensar ele hoje mesmo, né? Tá certo? Então aqui o João Pedro, né, hoje ele é o titular, veio titular do ano passado, né, mas eu acredito que ele tem um pouco mais de futebol nesse corpo. Ano passado ele estava meio pesado, esse ano voltou um pouco melhor, mas ainda não encontrou a melhor fase assim, do campeonato aí, dos campeonatos aí que jogou, né, o Gauchão aí. Eu acredito que ele pode render muito mais. Eu vou dar um voto de confiança, vou botar ele aqui no bom jogador, que pode render mais, mas eu acredito que ele se credencia, vamos dizer assim, se não tiver 2, 3 próximos jogos aí, bons resultados, sinceramente eu acho que ele veio para a régua de baixo aqui, para a prateleira de baixo aqui, e vai esquentar banco de reserva do Igor Serrote. Tá certo? Aqui temos o Luan Cândido. Esse é um reserva de carteirinha, né? E assim, eu acredito que ele vai ter que melhorar muito ainda para ser reserva imediato. Senão a gente vai ter que até, de repente, ir buscar outro lateral esquerdo aí, porque fora de forma, fora de ritmo de jogo, tá bem abaixo do que desenharam para nós, né? Que seria um jogador polivalente, pode jogar na esquerda, pode jogar na zaga. Se na esquerda, quando ele jogou já não correspondeu, imagina botar um cara desse na zaga, né? Vai entregar todas, né? Tá certo? Então assim, eu acho que o Luan Cândido aí, ele tem que melhorar muito para se firmar na reserva do Grêmio. Tá? Essa é a minha opinião. Lucas Esteves veio com um bom cartaz, né? Fez um bom campeonato brasileiro no passado também. Hoje ele é o nosso titular absoluto, né? Mas também bastante inconsistente, né? Então eu vou colocar ele aqui como bom jogador, mas pode jogar mais, né? E sinceramente espero que ele desempenhe melhor o futebol ali e que domine aquela lateral esquerda. Porque até o momento, sinceramente, hoje não temos lateral esquerdo, né? Se nós for analisar aí, eu acho que o Vieri foi o que melhor desempenhou essa função, mesmo sendo adaptado. Tá bem? Aqui, enfim, esse aqui acho que vai ser unânime, né? Acredito que todos vocês vão concordar comigo, que é o Mike, né? Esse, sinceramente, é um peso. E temos que achar urgentemente um time para ele aí, porque não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. E até falei num vídeo aí de ontem, anteontem, eu não me lembro exatamente, que eu achava até que ele já tinha sido mandado embora, né? Acho que teve, não lembro agora se foi do interior de Minas, interior de São Paulo, um clube que mostrou interesse. Achei até que o Grêmio já tivesse emprestado. E daí no decorrer da semana saiu uma lista ali de possíveis dispensas, né? E apareceu o nome do Mike, até me surpreendi que ele ainda está no Grêmio, tá? Mas então, o mais brevemente possível, manda embora esse cara aí. Aqui a grata surpresa, né, dessas contratações desse ano, que é o Wagner Leonardo, né? Vem desempenhando muito bem. Muitos defendem que ele deve ser o titular do Grêmio. Eu, de certo modo, até concordo. Ele é uma liderança, né? Um cara que se impõe, tanto na zaga e dentro do campo também. Um cara que briga por todas as bolas, lances contestáveis, ele vai, peita o juiz, enfim. É um cara que joga para o time, né? Então, acredito sim que o Wagner Leonardo, se já no início do Campeonato Brasileiro não se torne o nosso capitão, o mais brevemente possível também deve
herdar essa faixa aí, né? E tendo faixa ou não tendo faixa, ele já é uma liderança dentro do grupo e principalmente dentro do campo, né? Que ele é um titular absoluto. Temos aqui Gustavo Martins. Eu gosto muito desse jogador. Ele tem altos e baixos, né? Mas enfim, ele também não tem uma sequência de jogos, né? Muitas das vezes ele entra para apagar incêndio e às vezes resolve, daí na outra que ele entra um pouco menos contestado, vamos dizer assim, no jogo desde o início, ele acaba às vezes tendo uns tilts ali, né, que acaba não se perdendo, não prestando atenção ou se desconcentra, né. Eu defendia que ele deveria ser o nosso titular no lugar do Gemerson, mas quando tu larga para ele tirar um 10 ali, né, tipo, se credenciar em definitivo, falar, não, joga em mim toca em mim que eu resolvo, né, pode me escalar que eu... Aí ele se perde, né, então não sei se ele sente a pressão, é jovem ainda e tal, mas eu acredito nele, assim, que ele pode sim ser um bom jogador e que possa render mais ainda dentro do elenco aí, né, e aproveitar melhor as oportunidades que ele possa vir a ter aí, né. O Gemerson, cara, eu não sei exatamente onde colocar ele. Para mim, eu acho que ele poderia ser um bom reserva, né, ele veio também com status, veio do Atlético Mineiro, não, e tal, é um cara bom, isso e aquilo, mas definitivamente no Grêmio ele não demonstrou esse futebol que ele demonstrava lá no Atlético Mineiro, né? Então assim, numa dessas aí, quando entra de titular, às vezes vai, às vezes não vai também, ele tem seus deslizes, né? Eu acho ele um jogador muito lento para recompor e o Quinteiros tem um estilo de jogo de avançar as linhas de zagueiros, né? E daí quando toma a bola nas costas, daí com o carrinho de maca ele consegue alcançar os atacantes, né? Então assim, hoje nós não temos outra opção, né, para botar no lugar dele. Tanto é que se tem o Gustavo Martins, se ele tivesse melhor, né, entrasse e jogasse 2, 3 jogos ali que não tivesse nenhum risco, enfim, ou não comprometesse o jogo, eu acredito que se firmaria, mas ele joga um jogo bem e no outro jogo ele já se entrega, né? Então eu acredito que pela experiência e já pela trajetória, idade, enfim, por já ter jogado em grandes clubes aí, eu acho que o Gemerson ainda, vamos colocar ele aqui como bom jogador e pode render mais do que como reserva. Mas se vier o Romain, ou se vier o Arboleda, enfim, algum outro zagueiro que seja titular, vamos dizer assim, que venha para jogar de titular no Grêmio, o Gemerson vai para o banco na mesma hora, né? Kahneman é uma incógnita, né? Eu vou botar ele aqui como reserva. É um baita cara, um baita jogador, se entrega, tem a alma do Grêmio, né? Tem a cara do Grêmio. Eu acho que se alguém merecia alguma estátua ou uma estrela na calçada da fama lá, né? Seria o Walter Kahneman, né? Um cara que se entrega de corpo e alma, né? Tanto é que vira e mexe, tá fazendo cirurgia e tal. Porque ele não se cuida, ele não se preserva, ele vai até o fim, ele se tiver que, como ele mesmo disse, se tiver que morrer pelo Grêmio em campo ali, ele vai dar a vida, né? Literalmente, não só no discurso, né? Ele é um cara que, enquanto a bola tá rolando, ele tá peleando, e nem que seja só com o cabo do facão, como eu gosto de dizer, mas ele vai até o fim, né? Então vamos ver, tomara que ele se recupere. Os prognósticos aí dão conta de que ele, dentro de mais um mês, aí lá para o final de abril, ele deva estar em condições de jogo, né? Agora vamos ver como é que ele volta, né? Mas acredito eu que esse ano aí ele deve ficar na reserva aí, pelo menos até julho aí, né? E daí certamente já vai vir outro zagueiro, ele não deva desbancar, né? A não ser que venha o esquema de 3 zagueiros, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o Kahneman seja aproveitado. Beleza? Aqui tem o Nathan Felipe, é um guri que eu gosto bastante, né? Alguns jogos jogou aí ano passado, fez bons jogos, no Gauchão do ano passado fez bons jogos. Esse ano teve um jogo que ele comprometeu um pouco, teve outro jogo que jogou bem,
Mas como eu disse em algum vídeo aí também na semana passada, já tivemos 2, 3 técnicos nesse período que ele está já integrado ao time principal, e nenhum dos técnicos aproveitou ele. Então alguma coisa, deve ter alguma deficiência técnica em algum ponto ali, que ele acaba não se firmando, né? Então, e hoje pela manhã saiu a notícia aí de que ele foi acertada a venda dele para o Juventude, né? Então, já estaria nessa prateleira aí de pode dispensar, né? Então hoje já foi acertado aí que ele tá de saída do Grêmio. Aqui nós temos o nosso Rodrigo Eli, que também fiz um vídeo especial ali no começo do ano, ali quando renovaram o contrato dele, inclusive deram um aumento de salário e tal. Eu falei, cara, esse é um jogador que é dispensável já no começo do ano, só que a gente não tinha ninguém para repor no lugar, não tínhamos trazido ainda o Wagner Leonardo, né? Então a nossa zaga titular da época ainda era Eli e Gemerson, né? Então vamos tirar ele, vamos botar quem, né? Então a diretoria entendeu que era bom renovar, e se não renovasse, o contrato dele ia só até o fim desse ano, né? Na metade do ano ele poderia sair de graça, se não para contrato, né? Enfim, e o Almeria estava em cima querendo contratar, então o Grêmio renovou, e agora o Almeria volta a botar carga em cima desse jogador aí, querendo levar ele na janela na metade do ano. Então para nós ele já estava sendo cotado para ser negociado, enfim, e agora com o interesse do Almeria, então mais do que nunca, incontestavelmente, ele vai ficar na prateleira do pode dispensar. Acredito eu que nem jogue nenhuma partida aí até na metade do ano, enfim, talvez alguma ali da Sul-Americana, pode ser que tem viagens, enfim, é uma maratona bastante grande, então é bem provável que quando pegar algum time de menor expressão, talvez o Eli possa jogar. Aqui nós temos o Camilo, né? O Camilo, vamos dizer assim, é um bom jogador também, né? Mas eu coloco ele hoje na prateleira aqui dos reservas, né? A princípio, ele veio já para compor grupo, né? Em virtude do próximo jogador aqui do Cuejar, nós termos trazido ele para titular absoluto, né? A princípio, ele tem essa máxima aí, vamos dizer assim, né? Esse voto de confiança da diretoria, bem como da torcida. Só que ele precisa mostrar mais, né? A gente sabe que ele é um jogador que pode render mais. Teve todo aquele processo de fuso horário, de alimentação, enfim, ficou 5 anos na Arábia, né? Vamos dizer, teve problema físico também, né? Até ele melhorar, vamos dizer assim, o nosso futebol é um pouco mais pegado, né? Os regimes de treinamento aqui são mais fortes do que lá normalmente eles treinam uma vez só por dia, né? Jogam uma vez a cada 10 dias. Aqui o negócio é um pouco mais intenso, né? Então ele é bem provável que ele pode ter sentido, tanto é que no final do gauchão ali ele se lesionou, né? E acabou não jogando nenhum dos 2 jogos da final. Mas eu sinceramente acho que ele é um bom jogador aí, né? Chegou com moral, mas hoje ele está na segunda prateleira ali, tendo que provar um pouco mais aí, principalmente para ganhar, para trazer a torcida para o lado dele. Então aqui nós temos o Dodi, que é o nosso próximo jogador. Eu coloco ele hoje como um reserva, né? Um reserva imediato, tanto do Vila Sante quanto do Edenilson, se possa vir a jogar ali, né? Então, o Edenilson também, na minha opinião, já vou até subir o Edenilson aqui, é reserva também, né? Mas os dois jogam mais ou menos na mesma do Vija, né? Então, acredito que são reservas imediatos aí, ou talvez numa composição de 3 volantes ali, alguma coisa assim no meio de campo, né? Sem o armador, pode ser que o Dodi consiga ajudar. Acho que não é jogador para dispensar, né? Nem ele, nem o Edenilson, mas são reservas incontestáveis, né? Cristaldo. Desculpe. O Cristaldo. Hoje eu fico bastante em dúvida
se coloco ele no pode dispensar ou no reserva, mas que ele também é um bom jogador, que pode render mais. Esse aqui é o que mais me deixa dúvida. Se eu pudesse, botaria ele nas 3, né? Mas eu acredito que a gente possa colocar ele aqui no bom jogador, porque a gente já viu ele desempenhar boas partidas, né? Então, não sei, pode ser que tenha algum problema extracampo, alguma coisa nesse sentido, que possa estar atrapalhando ele, né? E hoje, no caso, no meu entender também, ele é um reserva, né? Então eu fico naquela, né? Ele pode desempenhar mais e pode ser reserva também, né? Aqui nós temos o Monsalve, né? Que para mim ele é titular, no caso, né? Pode jogar nessa mesma do Cristaldo, né? Acho que até eu vou baixar o Cristaldo aqui para reserva e vou botar o Monsalve como bom jogador e pode render mais. Também quando não teve a sombra, quando o Cristaldo estava jogando e o Monsalve entrava no lugar dele, ele virava o fio desencapado, né? Jogava super bem. Quando saía jogando, parece que, bom, agora não tenho, né? Não tenho sombra nenhuma. E daí às vezes não rendia tanto, né? Claro, tem toda a questão de ambiente, tem questão de adversário, nenhum jogo é igual, né? Enfim, eu acho que quando ele saía jogando, me parecia que ele dava uma tranquilizada, né? E acabava não rendendo tanto quanto ele poderia. Esse aqui eu não vou nem comentar, né? O Natan Pescador, esse cara não deveria nem ter vindo pro Grêmio, tem que dar a taça para quem contratou. E não consegue sair fora, o cara veio com um contrato de 4, 5 anos aí só para ganhar salário e nada mais. O Ronald teve algumas propostas aí de alguns clubes, né? Também não foi aproveitado por nenhum dos 3 últimos técnicos, né? Apesar de ter entrado em alguns jogos, fez bons jogos, mas também muito inconstante. E acho que falta um pouco de poder físico para ele, assim, né? Para aguentar às vezes o ritmo das partidas, enfim, e dependendo dos adversários, né? De Libertadores, enfim. A gente sabe que os campeonatos sul-americanos aí não são fáceis, né? E ele até hoje ele não conseguiu render o que pode, acredito eu, né? Então já está naquela lista de dispensa que eu citei agora há pouco. E o Grêmio já vem recebendo algumas propostas, mas nenhuma delas tão interessante que o Grêmio entenda que deva efetuar o negócio, né? Então o Vila, para mim, é o titular absoluto, mas não está em boa fase. É bom jogador, mas pode jogar mais, né? A gente sabe disso, sabe que ele tem capacidade. E eu acredito muito que ele possa render mesmo, né? Então aqui nós estamos com o Christian Oliveira, né? Então o Christian Oliveira eu coloco ele na primeira plataforma lá, né? Que está com moral com o time e com a torcida, né? Apesar de que eu também acho que ele possa render mais, né? Enfim, não sei o que está acontecendo aí com o time do Grêmio, mas ele acaba tem hora que tomando algumas decisões meio erradas, quando tem que cruzar, chuta, quando tem que chutar, ele toca para trás, enfim, ele às vezes toma umas decisões meio equivocadas no jogo, mas sinceramente para mim, no meu entender, ele está com moral. O Bright White também não precisa nem comentar, né? Um jogador que veio, ajudou nós muito no passado e esse ano também, tem muita vontade, é um jogador de personalidade. É o melhor jogador do Grêmio hoje, né? Se nós formos pegar todo o elenco aí, para mim hoje o Bright White é disparado, o melhor jogador. Mas também não está sendo abastecido, né? E um carro sem gasolina não anda, né? E um atacante sem ser bem abastecido, seja com bola cruzada ou articulação, ou um 2 ali, né? Uma tabelinha, não vai fazer gol, não adianta, se a bola não chegar no atacante não vai render, né? O Amusa é uma grata surpresa, eu acho assim que ele ainda está no processo de ambientação aqui, né? Ele
pode render mais, né? Acho que é um baita do jogador, mas pode render mais. E para mim hoje ele seria titular na ponta esquerda, né? Em virtude dos demais que a gente tem aí, né? André Henrique, eu acho que ele poderia ser aproveitado, tá? Eu colocaria ele aqui como reserva, né? Que ele pode ser também um reserva de atacante, um reserva de meia e o reserva de ponta esquerda, né? Mas como ele está na lista dos dispensáveis, eu vou deixar aqui no pode dispensar, né? Apesar de que, a minha opinião, ele poderia ser aproveitado ainda dentro do elenco. Esse aqui, seu Christian Pavão, né? Veio para ser o tá com moral, né? Bom jogador, mas pode render mais. Hoje ele está como reserva, né? Hoje ele seria reserva imediato tanto do Amuso quanto do Christian Oliveira. Mas no meu entender, como aqui vai a minha opinião, eu acho que ele poderia ir para o pode dispensar. E como eu já falei aí, que eu acho que poderia aproveitar o André Henrique, eu inverteria aqui. Deixaria o Pavão para dispensar e tentaria aproveitar o André Henrique aí, pelo menos até na metade do ano, para ver o que acontece, né? O Aravena eu acho que é um bom jogador, né? O Aravena é um bom jogador, né? Mas hoje ele está né, de reserva imediato aqui do Amuso, né? Enfim, os dois podem se alternarem aqui, né? Os dois são bons jogadores, né? Eu vou colocar ele aqui como reserva, na verdade, mas independente, se tivesse o Aravena em cima e o Amuso embaixo, enfim, acho que os dois podem melhorar, né? Os dois são bons jogadores e os dois podem ir para a reserva, certo? Então, basicamente seria isso. E o Arezzo agora vai ter oportunidade em virtude da lesão aí do Bright White, né? E eu considero ele um bom jogador, né? E pode render mais também no time do Grêmio. E a oportunidade está aí. Ele vai ter aí 5, 6 jogos para fazer, né, na ausência aí do Bright White, mas vai ter que se firmar, né, porque senão vai aparecer a outra alternativa que possa jogar ali. Daqui a pouco pode tirar ele, botar um Gonçalves e Cristaldo ali, para o Cristaldo ser um segundo atacante, vamos dizer assim, um falso 9, né? Vai depender dele. Então a chance está aí, ele é um bom jogador, acho que pode render mais, e se aproveitar a oportunidade que caiu no colo dele agora, pode até se firmar, tá certo? Deixa aqui no comentário o que vocês acham aí da minha avaliação, se vocês concordam, se discordam, me digam o que vocês fariam, se aproveitariam alguém que eu botei no pode dispensar, se acham que alguém que eu botei como bom jogador deveria ser reserva, enfim, fiquem à vontade para opinar aí. Eu quero trocar ideia com vocês e ver se a gente está pensando mais ou menos igual. Valeu, galera? Quero deixar um abraço para todos aí e até o próximo vídeo. Tchau!